eu estive aqui esta semana, quinta-feira, e tinha uma audiência completamente diferente. Engravatados, homens cinzentos. E tenho aqui uma audiência fantástica. Não é o meu mercado, eu estou habituado a falar para pessoas engravatadas e homens só, quase. Portanto, sobretudo às mulheres, bem-vindas. Eu sou um economista apaixonado pelo jornalismo e, como a economia é a minha praia, a economia para mim só existe se as pessoas entenderem. E esse é o meu karma. Eu procuro falar de forma a que as pessoas percebam aquilo que eu digo. Tenho aqui um pequeno problema porque me puseram aqui um círculo, parece que estou preso, e eu precisava de usar um apontador para vos explicar algumas coisas, portanto, provavelmente eu vou ter que me movimentar. E a minha apresentação é sobre como aproveitar as oportunidades para criar uma sociedade mais justa e mais dinâmica. A economia em si não é um fim em si próprio. A economia só existe por causa das pessoas. Por muito que nos pareça ao contrário, sobretudo depois destes últimos anos, da crise financeira, etc., dos bancos, etc. Mas para mim, a economia só faz sentido se for feita para servir as pessoas. Eu tenho aqui um gráfico que nos dá a evolução do nosso país desde 1970. É a menina dos nossos olhos. O PIB, aquele palavrão que está ali, quer dizer a riqueza criada numa economia durante um ano. E o que é que nós vemos? Que passamos, em 1970, isto é preços correntes, portanto, aos preços de cada ano, e nós tivemos, em 1970, partimos de 2,9 mil milhões de dólares e chegamos aqui a 2012 com quase 120 mil milhões de dólares. E o que é que nós vemos? Um período de praticamente estagnação. O fim da era colonial, depois aqui, a partir de 75, na nossa independência, pelas opções que fizemos, da economia centralizada, etc., a fuga da elite portuguesa que dominava a economia e, portanto, praticamente estivemos parados. Aqui em 90, adotamos uma economia de mercado, mas, enfim, basicamente andamos ali a marcar passo, quase. E o que é que acontece? A partir de 2002, sobretudo, com a paz, vemos isto que aconteceu. Naturalmente que a paz não faz tudo, não é? Quer dizer, há países que têm paz e que são muito pobres. Nós tivemos uma sorte que foi uma dupla coincidência. A subida do petróleo e também o aumento da nossa produção. E, portanto, vocês estão aqui a ver, 2002, 11,4 mil milhões de dólares, 2012, 118. Mais que multiplicamos por 10 a riqueza que nós criamos anualmente. Isto traduz, aquela análise era a preços constantes, a preços correntes, isto é a preços constantes, isto são as nossas taxas de crescimento. E são só desde 2002, justamente. E o que é que nós vemos? A amarelo temos Angola, a branco temos a África subsaariana e a vermelho temos o mundo. O que é que vemos? Nós, em cima, com taxas de crescimento enormíssimas, aparecemos nos radares da economia internacional. Mas depois temos aqui uma queda abrupta. Porquê? A nossa extrema dependência do petróleo. Se o petróleo está bom, nós estamos bem. Se o petróleo está mal, nós estamos mal. E nós passamos de uma taxa de crescimento, atingimos aqui o pico em 2007 com quase aí uns 24% de crescimento e demos uma queda tremenda até 2009, que crescemos praticamente. Nós temos estes 3 anos, 2009, 2010, 2011, são anos perdidos, completamente perdidos. Essas taxas de crescimento não cobrem sequer o crescimento da população. Portanto, esta coisa de Angola cresce muito, sempre a subir. Enfim, é relativo, não é? E isto, felizmente para nós, que 2012 já começou, enfim, começamos a crescer um pouco mais, mas nós não podemos crescer só esta taxa, é uma taxa baixíssima. Temos que mudar. Agora, nós falamos muito em crescimento e depois vem, mas crescemos muito e como é que isso se traduz em termos de desenvolvimento? É o que eu procurarei ver a seguir.
Eu tenho aqui o Índice de Desenvolvimento Humano. É calculado pela ONU e basicamente tem 3 indicadores: educação, saúde e economia. Economia medida pelo rendimento. E o que é que nós temos neste período de 2000 e... Agora fiquei sem apontador. Bom, assim já posso falar com vocês e vou vendo por aqui. O que é que nós temos? O Índice de Desenvolvimento Humano. Nós, à esquerda, temos o Índice Global. E o que é que nos diz o Índice Global? Que entre 2000 e 2012, nós passamos... Este índice varia entre 0 e 1. Nós passamos de 0,375 para 0,508. Em termos de classificação, em termos de comparação internacional, passamos de 135 para 148. Mas era 135 entre 152 países e 148 entre 187. Uma posição muito baixa. Pertencemos aonde? Aos países de desenvolvimento baixo. Portanto, não vale a pena nós termos muito crescimento, como eu dizia, se a economia é para o homem, não vale a pena a gente ter muito crescimento se não temos depois, se isso não se traduz em desenvolvimento humano. Este índice pode-se subdividir em 2 categorias, os indicadores sociais. Onde é que nós estamos? Estávamos na posição 144 entre 156 países. O 13º a contar do fim. Uma posição muito má. Melhoramos um pouco, 162 a 187. E onde é que nós estamos fundamentalmente bem? É na economia, no rendimento per capita. Aquilo que nós produzimos a dividir pelos residentes em Angola. Em que estamos, vocês estão a ver, nos indicadores sociais estamos em 162 entre 187. Nos de rendimento estamos em 113 entre 187. Como é que nós nos comparamos com o mundo? Eu esqueci-me, a barra vermelha é o mundo, a barra amarela é Angola e a barra branca é a África subsaariana. E o que é que nós temos? Em termos globais, em termos de índice global, nós ultrapassamos neste período a África subsaariana. E aproximamos-nos, naturalmente, do mundo. Neste período, o crescimento do índice de Angola foi da volta de 35,5%, 17,3% da África subsaariana e 8,6% do mundo. Portanto, aproximamos-nos. Crescemos muito, provavelmente esse crescimento poderia ter-se traduzido num maior desenvolvimento, mas há também progresso ao nível do desenvolvimento. Enfim, também pudera se não houvesse com tanto dinheiro que circula, se não tivéssemos. Nos indicadores sociais, nós estávamos abaixo da África subsaariana, empatamos, estamos ao mesmo nível da África subsaariana, também nos aproximamos do mundo. Mas o grande progresso é, de facto, ao nível do rendimento. Já estávamos à frente da África subsaariana, passamos, demos um bigode ainda maior e aproximamos-nos do mundo. Agora, era o que eu dizia, tenho aqui esta frase de Mandela: democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria é uma concha vazia. De facto, não faz absolutamente sentido nenhum. E como é que nós estamos em matéria de saúde? Os índices são interessantes para os economistas, mas depois dizem-nos muito pouco. E, portanto, eu tenho aqui agora um pouco traduzido, em termos de indicadores, sobretudo de saúde e de educação. O indicador de saúde, basicamente, é a esperança de vida. E o que é que acontece? Nós aumentamos a nossa esperança de vida, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas ainda estamos abaixo mesmo da África subsaariana. 51 anos e meio. É muito pouco. Eu em dezembro, já vou passar a ficar a dever alguns. O Cota que esteve aqui, então, já passou muito. É muito pouco. Eu acho que é uma vergonha nós vivermos em média 51 anos e meio. E este aumento foi por causa do fim da guerra, não foi tanto pela melhoria das condições de saúde. Acabou a guerra, a gente vive mais tempo, não é? Escolaridade. Os angolanos que estão aqui, em média, andaram, não os que estão aqui, mas em Angola, em média, andamos 4,7 anos na escola. Como é que um país pode desenvolver com 4,7 anos de escolaridade? Não pode, é impossível. E depois, obviamente, as coisas estão
a melhorar um pouco. Temos a seguir a esperança de vida. Na direita está a esperança de vida não, a esperança de escolaridade. Isto é, as crianças que agora entram, quanto tempo vão ficar na escola? Eram 4,6, passarão a estar 10,2. Fantástico. Um progresso verdadeiramente notável. Mas eu acho que isto tem mais a ver com a massificação. Nós podíamos pôr aí uma série de fotografias para vermos como é que as pessoas estão nas escolas, têm que levar os bancos, têm que fazer essas coisas todas. Uma coisa verdadeiramente incrível. E, sobretudo, a qualidade do ensino. Eu sou professor da Católica, dou aulas ao 5º ano e eu vejo o que nós estamos a certificar pessoas sem competências. Isso é o principal problema que nós temos em Angola. Sendo esse o nosso problema, como é que nós estamos a gastar o nosso dinheiro? Essa é que é a grande maca. Essa é a ideia que eu quero transmitir e deixar aqui. São os pontos que eu quero unir. E espero que o Governo depois faça bem e una bem esses pontos. Porque o nosso problema é educação e saúde. Como dizia há pouco Mandela, não vale a pena ser ricos se não temos educação e se não temos saúde. Aliás, a educação e a saúde são as únicas... É o verdadeiro elevador social, não é? Se não houver educação e saúde, a gente não consegue progredir em termos... E eu consegui recuperar o meu... Eu peço desculpa, não pode voltar atrás. Nós temos aqui o orçamento. Vocês vejam. Estes são os valores em percentagem do total. Se nós olharmos para este gráfico, até ficamos contentes. Mais de 33,5% da despesa do Estado é no setor social. Agora tem um problema. Isto aqui há um pequeno truque. Vocês vejam, na despesa social estão as despesas... Porque quando nós vemos social, pensamos educação, saúde, não é? Mas não é. Nós temos aqui nesta rubrica uma coisa que são subsídios a preços. Os subsídios a preços incluem os subsídios aos combustíveis, que são considerados despesa social. Eu vou-vos dar o meu caso. Contra esta questão da ecologia, infelizmente, eu tenho vergonha de dizer isto, mas é verdade. Eu ando num carro que gasta 20 litros ao 100 de gasolina. Quando vou à bomba, pago 1.200 kwanzas. Devia de pagar 3.000. Eu faço 500 km por semana. O que significa que eu, por semana, recebo do Estado 9.000 kwanzas. Ao fim de um ano, são quase $5.000 que eu recebo. Paga a minha empregada doméstica. O Estado, isto é despesa social. O Estado paga-me, dá-me $5.000 por ano em subsídios aos combustíveis. Bem, bom para mim, que dá para pagar a minha empregada doméstica, não é? Mas, de facto, eu não percebo como é que isto acontece. E vocês vejam, quando nós dizemos social, educação e saúde, afinal a educação é só 8,1. E a saúde é só 5,3. 5,3%. Este é o gráfico mais chocante que eu tenho. Dá-nos as despesas com educação e saúde e com defesa e segurança. Já agora, volta atrás. Que nós temos aqui defesa e segurança 17,6% à frente. Vocês estão a ver, dizem, bom, mas foi só em 2013 que é assim. Não, mentira. É desde há muitos anos que é assim. Vocês estão a ver aqui, a amarelo está a defesa. Quanto é que é? 17,4%, 15,3%, isto são dados em percentagem do total. Portanto, do orçamento global, nós gastamos 17,4% em defesa. Em saúde, vocês já tinham visto, eram os tais 8,1% em educação e 5,3% em saúde. Se somarmos os dois, dá 13,4%. Portanto, nós gastamos 17,6% do nosso orçamento em defesa e gastamos 13,4% em educação e saúde. Isso pode. E nós, sem resolvermos isso, porque somos muito ricos e estamos à espera que nos venham roubar as nossas riquezas todas. É a única. E eu não consigo perceber como é que há gente que diz, não, há muita instabilidade em África, nós temos... Não percebo. E depois vemos também muitos dos nossos antigos combatentes a reclamarem que não recebem pensões. Pergunto, como é que é possível? Todos estes dados são meus, são do governo, não são meus. A única coisa que eu faço é gráficos bonitos, mais nada.
para interpretar. E vocês vejam o seguinte agora. Como é que nós nos comparamos com os nossos vizinhos? Maior economia africana, a África do Sul. Uma referência para mim é a África. Botsuana. É o país da África que tem um rating, uma classificação de crédito melhor. Se vocês quiserem emprestar dinheiro a algum país africano, é o Botsuana. E então o que é que eu fui ver? Fui comparar os orçamentos. E vocês vejam, a educação, nós gastamos 8,1. A África do Sul gasta 19,6. O Botsuana gasta 23,5% do seu orçamento em educação. Saúde, gastamos 5,3%. A África do Sul gasta 11,5%. O Botsuana gasta 11,2%. A soma dos dois, nós gastamos 13,4%. A África do Sul gasta 31, quase tanto como aquilo que nós gastamos em despesa social. A África do Sul gasta só em saúde e em educação. O Botsuana gasta 34,7%. E agora na defesa, inverte essas posições. Portanto, nós na defesa temos, porque nós somos muito ricos e precisamos de proteger dos pilhagens, que muitos deles são nossos primos do outro lado da fronteira. A forma como nós tratamos os imigrantes, sobretudo aqueles das lundas, é desumano. Tratamos-los como bandidos. Quando são nossos primos do outro lado da fronteira, quando dizem que há 1 milhão de imigrantes ilegais, a maior parte deles são nossos primos. E vocês vejam aqui, por causa disso, talvez nós temos 17,6% gastamos em defesa. A África do Sul gasta 13,1% e o Botsuana gasta 12,5%. Essa é a mensagem que eu gostava de vos deixar. Nós, se não mudarmos... Eu sei como é que chegamos aqui. Tivemos guerra durante 40 anos. E, portanto, tivemos que fazer um exército, ok? Temos antigos combatentes, ok? Mas é preciso mudar este quadro, porque se nós não conseguimos mudar a estrutura do nosso orçamento, nós não conseguimos desenvolver-nos. Não é possível. E, portanto, mas isso é preciso traçar um plano, dizer, eu não quero os 31... Quer dizer, querer eu queria, mas eu sou realista, pragmático, economista. E, portanto, eu não posso mudar... O orçamento é um Titanic. O Titanic chocou por quê? Porque lá o piloto não conseguiu desviar do iceberg, não é? Porque era muito grande. O nosso orçamento também é uma coisa gigantesca. Nós não podemos alterar de um momento para o outro. Nós nem podemos reduzir de repente as despesas com os militares e depois havia uma revolução. Não, não quero isso. Eu quero uma coisa pacífica. E, portanto, é preciso traçar um plano, dizer, olha, nós daqui a 10 anos queremos que a educação seja 20% do nosso orçamento. Queremos que a saúde seja 15% do nosso orçamento. Anunciar publicamente, que é para depois nós podermos monitorizar. Cada ano, e não é preciso reduzir as despesas com a defesa. Porquê? Se a economia está a crescer, não é? Se nós não aumentarmos aumentarmos pouco as despesas com a defesa e aumentarmos mais com a educação e saúde, mudamos a estrutura do orçamento. É difícil, não é? É. Pois, às vezes a mim também me dá uma vontade de desistir. Depois lembro-me que eu sou pobre. Muito obrigado.